Eu gostaria que você pensasse comigo hoje um pouquinho sobre as 7 palavras que Jesus declarou na cruz, quando ele estava ali já pregado, algumas pessoas ao redor do nosso Senhor. Jesus, ele declara algumas palavras que pode trazer e precisa trazer para cada um de nós uma grande e belíssima reflexão. Eu não vou falar das 7 palavras, mas eu vou mencionar as 5 primeiras e eu gostaria que você pensasse mais um pouquinho comigo sobre as 2 últimas palavras de Jesus. Das 7 últimas palavras de Jesus, antes de desfalecer, pregado na cruz, as 2 últimas revelam com excelência a natureza gloriosa do nosso Senhor. Perdão, salvação, amor, angústia, sofrimento, foram as 5 primeiras palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus, ainda com força para se comunicar com alguns de seus discípulos e algumas mulheres, incluindo sua mãe. Ao passar os minutos lentamente, com uma respiração ofegante, típico de quem está morrendo, Jesus anuncia suas últimas palavras, demonstrando que verdadeiramente era o Filho de Deus. João, capítulo 19, eu gostaria que você abrisse comigo, você que trouxe a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 29 e versículo 30. Isso. Os universitários sempre ajudam. Versículo 29 do capítulo 19 do Evangelho de João, diz assim: estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, deram-a em sua boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. A primeira palavra de Jesus é uma palavra de perdão. Jesus, na cruz, ele demonstra perdão por aqueles que estavam o crucificando. Apesar de você e eu não estarmos lá, nós estávamos crucificando Jesus. Porque foi por mim e por você que ele foi crucificado. Ou seja, nós crucificamos o nosso Senhor. Então, em uma palavra de perdão, Jesus declara àqueles que estavam ali, ao Senhor, ele diz uma palavra de perdão. Segunda palavra, uma palavra de salvação. Terceira palavra de Jesus, uma palavra de amor. A quarta palavra de Jesus na cruz, uma palavra de angústia, você pode ler depois. E a quinta palavra, uma palavra de sofrimento. E Jesus agora, nesses 2 versículos que lemos, ele diz uma sexta palavra, e essa palavra de Jesus é uma palavra riquíssima. Ele declara: está consumado. Está consumado, ou seja, a obra consumada de Deus, por mim e por você, estava sendo consumada ali, naquele exato momento. Está consumado, está consumado. A vontade de Deus estava sendo consumada nessas últimas palavras de Jesus. O amor de Deus consumado nessas últimas palavras de Jesus. A justiça de Deus, a glória de Deus, a aliança de Deus. O mediador deveria ser um homem consumado nessas últimas palavras de Jesus. O mediador deveria ser sem pecado, consumado aqui agora, nessas últimas palavras de Jesus. O mediador deveria ser santo, consumado nessas últimas palavras do nosso Senhor. O mediador deveria ser mestre de si mesmo, consumado. Jesus disse: está consumado. O mediador é mestre de si mesmo. O mediador deveria agir voluntariamente. O mediador deveria ser divino. Então Jesus vem e diz: está consumado. A obra soberana de Deus está consumada. Jesus declara então essa penúltima palavra, uma palavra que ele diz: está consumado. Tudo aquilo que Deus planejou está sendo consumado agora. Agora. Uma palavra de vitória.
uma palavra de vitória. Ao dizer está consumado, Jesus está dando um brado de vitória. E eu e você, nós que somos alvos dessa obra consumada de Jesus, deveríamos também declarar essa vitória em nome de Jesus. Está consumado. Eu e você temos vida através da obra consumada de Jesus. Eu e você fomos alvos dessa obra consumada de Jesus. Eu e você fomos salvos através da obra consumada de Jesus. Então o que Jesus estava declarando é a meu respeito e a seu respeito. Está consumado. Todo o plano soberano de Deus de vitória está sendo consumado agora. O plano de Deus soberano está consumado. E eu e você, crente, temos tudo a ver com a obra consumada de Jesus. Eu e você temos tudo a ver com essa penúltima palavra de Jesus. Está consumado. E no momento em que ninguém mais esperava, em seu último fôlego de vida, o nosso Senhor, em alta voz, diz o texto, nós não lemos esse texto, Mateus e Marcos relatam isso, diz que Jesus, literalmente, a sua última palavra na cruz, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Um desses evangelistas declara que ele, encurvando a sua cabeça para o lado, desfaleceu. Mas antes de desfalecer, logo após ter dito está consumado, ele declara: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. As duas últimas palavras de Jesus na cruz, está consumado, entrego o meu espírito, proclamam Jesus como vencedor sobre o pecado e sobre a morte. Devemos vir humildemente à cruz, merecendo nada a não ser juízo, implorando por nada a não ser misericórdia. E Cristo nos libertará da culpa do pecado e do pavor da morte. A obra consumada de Jesus, a declaração de Jesus, está consumado, não nos beneficia em nada, se o meu coração e o seu nunca for quebrantado através da consciência agonizante da nossa pecaminosidade. A penúltima palavra de Jesus e a última palavra de Jesus não surtirá efeito em nenhum de nós. O está consumado, a obra soberana de Deus, não exercerá efeito sobre nenhum de nós, se nós não nos rendermos a Ele e declarar em primeiro lugar que somos necessitados porque somos pecadores. Uma pergunta: você conhece alguém que é sempre dono da razão? Conhece? Jael olhou para a mãe dela, não sei porquê. Não sei se as duas conhecem alguém em comum nessa história. Mas um dos pontos que mais afastam amigos, é ser amigo de pessoa que sempre tem razão. Já parou para prestar atenção nisso? E Jesus agora vem com poder e diz: está consumado. E essa obra consumada de Jesus só surte efeito quando eu e você nos rendemos aos pés dele, aos pés da cruz, e declarar: eu sei quem eu sou. Enquanto nós não declararmos que nós sabemos quem nós somos, pecadores, sem nada, sem eira e nem beira, como diz o pastor Seni, sem nada, indo direto para o inferno, como a Suzana briga comigo, mas eu digo lá em casa, indo de cabeça para baixo para o inferno, enquanto nós não caímos na real e declararmos que nós somos essa pessoa, nós nunca iremos reconhecer a obra consumada de Jesus. Sabe por quê? Porque a obra consumada de Jesus depende disso. Depende do meu reconhecimento de quem eu sou, para que Ele possa ser em mim quem Ele verdadeiramente é.
Então, quando ele diz, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele está dizendo assim, olha, essa humanidade que virá, essa turma que irá vir depois agora desse ato de crucificação, eles precisam render-se a mim. Não sei se você já notou, mas a palavra de Deus sempre declara que nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor. Como nosso Senhor. Não como nosso Salvador, como nosso Senhor. Porque se Ele não for Senhor, Senhor é todo aquele que comanda, Senhor é todo aquele que lidera, Senhor é todo aquele que exerce poder e força sobre alguém, Senhor é todo aquele que tem alguém abaixo dele. Ou seja, para que essa obra consumada de Jesus seja realmente uma obra consumada, seja realmente está consumado em nós, nós precisamos reconhecer quem nós somos. Jesus Cristo só ressuscita ao terceiro dia para aqueles que reconhecem quem são, e logo após reconhecer quem são, reconhece quem o Senhor ressurreto é. A obra consumada de Cristo não lhe beneficia em nada se o seu coração e o meu não for quebrantado através de uma consciência agonizante da nossa pecaminosidade. A obra consumada de Cristo não lhe beneficia em nada, a menos que você e eu tenhamos sido alvos do poder e da poluição, do poder e da restituição da nova vida. A obra consumada de Cristo não nos beneficia em nada se ainda amamos o mundo. A obra consumada de Cristo não nos beneficia em nada, a menos que eu e você sejamos nova criatura. Então Jesus declara, está consumado. Precisamos nos beneficiar com zelo dessa palavra de vitória, afirmada pelo nosso Senhor. E a última palavra, Jesus diz que rendendo-se, Ele entregou-se e deu um último suspiro. O restante da história, nós conhecemos que ao terceiro dia, o nosso Senhor ressuscitaria. E essa ressurreição foi vista por centenas de pessoas. E essa ressurreição foi vista por algumas pessoas e elas declararam, nós vimos o Senhor ressurreto. A partir de então, a partir desse dia tão especial, onde Jesus ao terceiro dia ressuscita, e Ele aparece para os seus discípulos. E esses discípulos agora, podendo ter certeza de que as últimas palavras de Jesus, dita naquela cruz, está consumado, e rendendo o seu espírito, Deus o levou. Os discípulos presenciam, e hoje, nós, habitação do Espírito Santo de Deus, podemos presenciar e declarar que Ele vive. Ele vive. Ele vive em nós. Ele vive em cada um de nós. Essa é a mensagem da Páscoa. Jesus Cristo está vivo. E Ele habita em cada um de nós, através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo.